Obrigado. Bom dia. Que Deus nos abençoe e nos proporcione uma manhã de reflexões agradáveis e proveitosas. Que todos nós saiamos, inclusive o expositor, entendendo um pouquinho mais a doutrina espírita, para que possamos praticá-la e nos tornemos espíritos com a conduta mais adequada à lei de Deus, que é exatamente o que nós vamos estudar na manhã de hoje. Peço permissão para conversarmos sobre um capítulo que, antes de dizer qual é, nós vamos conversar um pouquinho sobre a lógica do livro, depois, dentro de cada uma das partes, a lógica da ordem dos capítulos. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes. Kardec chamou de livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4. Às vezes a gente se surpreende chamando de primeira, segunda, terceira e quarta partes, o que não é um grande problema. Importante é entender que são 4 partes ou 4 divisões. Mas será que a ordem dessas divisões tem uma lógica? Ou será que elas estão ao acaso? Entendendo quem é Allan Kardec, sabendo do seu trabalho, da sua profissão como pedagogo, um grande pedagogo, diga-se de passagem, ele que foi para a Suíça, para Yverdun, para aprender pedagogia com Pestalozzi, e sabendo do grau de evolução desse espírito, na opinião de muitos, opinião essa com a qual eu concordo, o espírito mais evoluído desse planeta depois do seu governador, depois de Jesus, que é um espírito puro, um espírito de primeira ordem, a gente facilmente deduz que isso não pode ser o acaso. Que entre essas 4 partes tem que haver uma lógica, tem que haver uma construção. Mas aí a gente começa a pensar, que construção é essa? E aí a gente associa um raciocínio pensando assim. O Livro dos Espíritos foi dividido ou construído em 4 partes. As obras sequentes de Allan Kardec, dentro das chamadas obras fundamentais, também são 4. Será que é coincidência? E com o tempo a gente foi entendendo que cada uma dessas partes é como se fosse uma semente que germinou em uma dessas obras. Então cada uma dessas partes tem ideias, tem raciocínios, tem conceitos que vão se ampliar nas obras sequentes. Então vamos começar a entender isso. Primeira parte é o livro 1, Kardec vai falar sobre Deus, sobre o Criador, e sobre o processo de criação dentro do que nos é dado entender, porque nem os espíritos souberam explicar. É óbvio que a criação, o processo de criação, ele é exclusivo de Deus. Nem Jesus sabe como é que Deus cria. Porque em nenhum aspecto a criatura pode igualar o seu Criador. Isso é absolutamente impossível. Mesmo chegando ao Espírito puro, a gente não vai saber tudo o que tem para saber. A gente vai saber tudo o que é possível saber para a criatura, mas o que é do Criador é dele. Senão, naquele ponto, a criatura iguala o Criador e para o Espiritismo isso é impossível. Mas retornando ao raciocínio básico, o primeiro livro, a primeira parte, vai falar sobre Deus, o Criador, tanto que a primeira pergunta é essa, né? O que é Deus? E sobre o que nos é possível entender sobre o processo de criação. O raciocínio básico ali é entendermos os 3 aspectos da criação: Deus, Espírito e matéria. E sem entender Deus, Espírito e matéria, pensamento, ser pensante, transformação de matéria através do pensamento, nós nunca vamos entender o livro onde esses raciocínios se ampliam, que você talvez conheça como a Gênese. O que os movimentos religiosos tradicionais chamam de milagre, nós espíritas chamamos de fenômeno. Nada mais é do que um ser pensante, a alma, o espírito, transformando matéria através do pensamento. Então olha que interessante. O primeiro livro vai tratar de Deus, espírito, matéria, transformação de matéria, pensamento, e tudo isso se amplia na Gênese,
Porque para entender milagre, entre aspas, nós precisamos entender Deus, Espírito e matéria. Lei de Deus. Possibilidade de transformar a matéria através do pensamento. O segundo livro, então vamos lá. O primeiro livro, Criador e o processo de criação. Segundo livro, a criatura. Subentenda-se, nós. Tudo que você quiser saber sobre a alma ou sobre o espírito imortal, vá ao livro dos espíritos, no livro 2. Como é que a alma vive no plano espiritual? Como é que funciona, entre aspas, o lado de lá? Como é que a alma vive aqui, no plano físico? Como é que é a vinda para o plano físico, né? O processo de encarnação, e eu particularmente acredito que a encarnação, aí no livro 2, é o assunto mais discutido, porque a encarnação é discutida ali sobre vários pontos de vista, vários aspectos. A justiça, a lógica da reencarnação. Então a encarnação ou reencarnação é discutida sobre vários aspectos. Então vamos começar a juntar, ó. Plano espiritual, plano físico, a vinda, a encarnação, a volta, a desencarnação ou morte, se você quiser. O espírito desencarnado atuando no plano físico e o encarnado atuando no plano espiritual através do que nós chamamos de emancipação da alma. É aquilo que o Espírito André Luiz, mais ou menos aquilo que o Espírito André Luiz chamou de desdobramento. Ou seja, todos nós saímos do corpo todas as noites, desde que você tenha dormido à noite, claro, e visitamos ou revisitamos o mundo espírita, que é o termo que Kardec usa para o plano espiritual. Então a gente resume, podemos tranquilamente resumir, todo o livro 2 em 6 aspectos. O espírito vivendo no mundo espiritual, vivendo no mundo físico, encarnando, desencarnando, o desencarnado atuando aqui, o encarnado atuando lá. E essas ideias vão se ampliar numa obra que você talvez conheça, chama-se O Livro dos Médiuns. Então olha que interessante. Estudar o Livro dos Médiuns sem estudar o Livro dos Espíritos é dar um tiro no próprio pé. Porque há conceito no Livro dos Médiuns, conceitos, né? Mais de um, eu diria vários, que sem entender bem o Livro dos Espíritos, você não vai entender o Livro dos Médiuns. E por consequência direta, não vai fazer uma boa prática mediúnica. Que a prática mediúnica pautada na obra de Kardec é uma prática mediúnica pautada na lógica, na objetividade, não no subjetivismo. Eu acho que a prática mediúnica tem que ser assim. Não, depois do Livro dos Médiuns não tem que achar nada, é estudar e fazer. Porque o Livro dos Médiuns é resultado, aliás, toda a obra de Kardec, né? Mas especialmente o Livro dos Médiuns é resultado de pesquisa. Kardec é um pesquisador, gente. Kardec não é um místico. Kardec é alguém que, através de vários métodos, ele vai resumir todos esses métodos no que ele chama de observação, extraía dos espíritos as respostas que ele precisava. Só que não esquece, ele fazia a filtragem. E esse método de filtragem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda introdução, que ele próprio chamou de Autoridade da Doutrina Espírita, subtítulo, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Não é porque um espírito respondeu que eu posso dizer que aquela resposta é verdade. Que aquilo é apenas a opinião dele, do espírito. E ele próprio vai definir o espiritismo, nesse sentido da filtragem na Gênese, como um ensino coletivo, ou seja, mais de um espírito, eu diria dezenas de espíritos, e concordante dos espíritos. Coletivo por quê? Porque são vários espíritos através de vários médiuns. Concordante por quê? Porque de tudo que eles disseram, o que Kardec chamou de verdade? Aquilo que eles diziam a mesma coisa. Quando eles diziam diferente, é a opinião do espírito. Mas o livro 2, voltando para o raciocínio, se expande, né, os conceitos ali discutidos se expande numa obra que você conhece como o Livro dos Médiuns. O livro 3, chamado Das Leis Morais, esse é fácil. Vai se expandir, e eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque esse livro que nos interessa hoje, vai se expandir num livro que talvez seja, talvez não. Com certeza é o livro mais vendido, creio eu que seja o mais lido, de todas as obras de Kardec. Você já ouviu falar como o Evangelho
segundo o Espiritismo. Um grande amigo lá de Ribeirão, participante da USE estadual, meu amigo Pascoal, nos disse uma vez que por estatística oficial, é o livro mais vendido das obras de Kardec na Federação Espírita Brasileira. Então posso dizer que é o livro mais lido, não sei se é o mais estudado. Que estudar requer atenção, profundidade, aí eu não posso afirmar. E a quarta parte, ou o livro 4, das Esperanças e Consolações, vai se expandir numa obra que nós conhecemos como O Céu e o Inferno. São obras que discutem a justiça divina. E a justiça divina, na síntese, é fácil de entender. Depois nós vamos trazer um pouquinho disso. Então as ideias do livro 4 se expandem na quarta obra da codificação, que você conhece como O Céu e o Inferno, ou, qual que é o subtítulo? Quem me ajuda? Isso, os encarnados agora? É sempre assim, eu estou acostumado já. A justiça divina segundo o Espiritismo. Olha que coincidência o subtítulo, gente. Para que o livro serve? Para falar de justiça. A justiça divina segundo o Espiritismo. Então vamos entender, ó. Qual que é o livro 1? Qual que é o resumo do livro 1? Criador. Livro 2, criatura. Nós. Livro 3, as leis que a criatura precisa... Eu já estou falando muito alto. Eu sou quase um Clóvis de Barro. Eu dou o bom dia baixinho, quando eu vejo, se deixar eu subo na mesa. Tá tranquilo? Estou acordando alguém? Vai que o cidadão está em desdobramento trabalhando com a equipe de Jerônimo Mendonça e eu falando alto, atrapalhando, né? Tá tranquilo? Livro 3. As leis que a criatura precisa conhecer e viver para ser feliz. Não é felicidade da terra, é felicidade da alma. Consciência tranquila. Livro 4, justiça. Gente, a justiça, segundo o Espiritismo, por definição, é a coisa mais simples do universo. Se você viveu essas leis, você vai ser... Acabei de falar. Feliz. Se você não viveu, não tem como. Olha que coisa simples. Pelo menos por definição. Quem conhece e vive vai ser cada vez mais feliz. Se não conhece e não vive, não pode ser feliz. Essa é a justiça. E Kardec vai dizer que o Código Penal da Vida Futura, que está no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, se resume aqui. Qual que é o resumo do Código Penal da Vida Futura? Mateus 16, 27. A cada um será dado segundo as suas... Isso é justiça pura. Então, lógico, que se você semeia, usando a metáfora bíblica, né, usada o tempo todo, se você planta, se você age cada vez mais de acordo com a lei de Deus, você vai ser cada vez mais feliz, gente. Não tem erro. Se a gente não faz muita questão de agir de acordo com a lei de Deus, não espere a felicidade. Isso é justiça para o Espiritismo. Então, olha lá, ó. Criador, criatura, as leis que a criatura precisa conhecer e viver para ser feliz. Quarta parte, justiça. Quem pratica essas leis é cada vez mais feliz. Quem não pratica não pode ser feliz. Tem uma lógica nas quatro partes, não tem? É extraordinário. Então vamos pegar o livro 3, ou terceira parte. Ele tem 12 capítulos. 12. O primeiro capítulo é um capítulo introdutório, e é ele que vai ser, vamos dizer assim, o eixo do nosso bate-papo da manhã de hoje. Kardec chamou de lei divina ou lei natural. Depois tem 10 leis morais. E por último tem um capítulo de encerramento chamado da perfeição moral. O que é a perfeição moral, gente? É a prática das leis morais. E aí a gente vai entendendo a lógica da construção dentro do livro 3, né? Introdução, 10 leis, um capítulo de encerramento chamado da perfeição moral. A prática das leis morais. E por um acaso ou não, a questão 919 do Livro dos Espíritos, né, tão conhecida por todos nós, qual o meio prático mais eficaz tem o homem de se melhorar na vida e resistir ao arrastamento do mal? Está nas leis, está na prática das leis morais, está nesse último capítulo. Por que será? Porque o autoconhecimento é a chave da transformação moral. Estou saindo um pouquinho do assunto. Quem não se conhece não sabe as imperfeições que tem. Se não sabe as imperfeições que tem, não vai corrigi-las.
Mas vamos lá. Capítulo introdutório, 10 leis morais, capítulo final. Esse capítulo introdutório, chamado Lei Divina ou Lei Natural, é o bate-papo da nossa manhã de hoje. Posso começar a palestra? Estão com pressa? Vocês têm o hábito de almoçar na hora certa no domingo? Hoje não vai. O livro 3, ele começa na questão 614. Quando Kardec pergunta assim: o que se deve entender por lei natural? E antes de tudo a gente precisa entender que lei natural é um termo da ciência da época de Kardec, do século XIX, especificamente da segunda metade. O que se deve entender por esse termo que a ciência chama de lei natural? E os espíritos respondem de forma tranquila: a lei natural é a lei de Deus. Única necessária para a felicidade do homem. Lembra que eu falei? Livro 3, leis morais, as leis que nós precisamos conhecer e viver se quisermos ser felizes. Vou ler textualmente, ó, para ninguém falar que eu estou manipulando as informações. A lei natural é a lei de Deus, única necessária à felicidade do homem. Gente, o homem é espírito encarnado. Vai chamar Kardec de machista, viu? É espírito encarnado. Isso está lá no... O que é o espiritismo? A alma é um ser simples. O espírito é um ser duplo. O homem é um ser triplo. O que é o ser triplo? Alma mais perispírito mais corpo. Portanto, o homem é espírito encarnado. Isso não é machismo, tá? Única necessária à felicidade do homem. O que eu preciso saber? Eu preciso entender essa lei e praticar se quiser ser feliz. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então ficou claro que a fonte da felicidade é a lei de Deus. Ou eu pratico ou eu não pratico. Vamos dar uma relativizada nisso? A gente vai praticando cada vez mais e vai se tornando cada vez mais feliz. Simples, né? Vamos entendendo, vamos corrigindo a nossa conduta, vamos nos adequando à lei de Deus, naturalmente a gente vai sendo cada vez mais feliz. 615. A lei de Deus é eterna? O que vocês acham? Esse é um conceito difícil para mim. Se você já entendeu, me explica. Eterna e imutável como o próprio Deus. Eterna e imutável. Deus é eterno. Na minha concepção limitada, é por isso que eu falo, se você entendeu, me explica depois. Deus é eterno. Em algum momento ele tem que ter criado essas leis, não tem? Então ela não pode ser eterna. Foge do meu entendimento. Mas eles disseram que ela é eterna e o que? Quem prestou atenção? Fala. Imutável. Por que a lei de Deus é imutável? Gente, quem me ajuda? Um de cada vez, senão eu não entendo. Por que a lei de Deus é imutável? Porque ela é perfeita. Se ela é perfeita, ela precisa mudar? Tudo que a gente muda é para quê? Para melhorar. Se ela é perfeita como o próprio Deus, ela não precisa ser mudada, concordam? Faz sentido isso? Os espíritos são extremamente lógicos nas respostas. É a gente que tem que entender o que eles estão tentando nos passar. Eterna, e aí eu repito, esse conceito é um pouco abstrato para mim, eu não consigo acompanhar, mas não vou discordar, quem sou eu, né? Isso aqui é espíritos do nível de Santo Agostinho, de São Luís, de Paulo de Tarso. O corintiano se recusa a falar São Paulo, não adianta, gente. De Lacordaire, de Lamennais, o Espírito de Verdade capitaneando, né? Para quem não entendeu o raciocínio, o Espírito de Verdade é Jesus, viu, gente? Se falaram para você que ele é uma pleiade, está faltando estudo. Quem sou eu para discutir com esses caras? Então, se eles falaram, está certo. Sou eu que vou tentar entender com o tempo, com a maturidade do Espírito imortal. Está claro até aqui? Sim ou não? Lá, encarnados, volta para o corpo um minutinho. Sim ou não? Isso, vamos lá.
pergunta está na página anterior. Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? Será que Deus permite hoje o que já proibiu ou vice-versa? Vou traduzir a pergunta. O Deus que nós aprendemos em Espiritismo é um Deus que muda de ideia? Encarnados, sim ou não? Então por que a gente já ouviu tanta história de que podia, agora não pode, ou então não podia, agora pode? Olha a lógica dos espíritos. Deus não pode se enganar. Nós estamos falando da inteligência suprema, gente. Nós estamos falando da perfeição absoluta. Nós não estamos falando da perfeição relativa. Todo mundo entende essa diferença? Perfeição absoluta é a de Deus. Perfeição relativa é aquela que a criatura pode sonhar. Cujo modelo e guia para nós é quem mesmo? Começa com G e acaba com ZUS. Senão não sai nada. Estou estimulando. Perfeição relativa, da criatura. Perfeição absoluta, que o absoluto bate muito com a inteligência suprema, né? O sentido se completa. Perfeição absoluta é a de Deus, inatingível, impossível. Por mais evoluído que você seja, chega a espírito puro lá dentro, ainda há evolução, os espíritos dizem isso, a evolução é quase infinita, mas você não vai igualar a Deus. Porque a nossa perfeição, aquela que a gente pode sonhar, é relativa, a de Deus é absoluta. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis porque são imperfeitas, ou seja, conforme a gente vai amadurecendo, as nossas leis vão mudando, vão evoluindo. A evolução das leis humanas está subordinada à evolução dos legisladores. A gente começa a ficar um pouco assustado, né, com a profundidade do Livro dos Espíritos, não é? Gente, se a gente não tiver tempo, não tiver vontade de estudar todas as obras de Kardec, estudasse só isso aqui, a nossa vida doutrinária já mudaria. Porque são 1019 questões aí para a gente aprofundar e entender aquilo que o Espiritismo vem nos trazendo. Essa história de Deus não se engana, Deus não muda de ideia, o homem é que tem que adequar suas leis de acordo com a sua evolução, você tem um exemplo claro na história e que foi refletido na obra de Kardec. No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse relógio não quer que vocês vão embora, ele parou 9:02, vocês se importam? Eu vou por ele. Não vou nem olhar para o outro. A hora que ele chegar nas 10, eu paro. Ele está parado? Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Subtítulo, as 3 revelações. Quem é a figura central da primeira revelação? Quem me ajuda? Começa com M e termina com 8 zeros. Senão não sai. Lembra da colocação extraordinária de Kardec? Aonde que está a lei de Deus? Nos 614 mandamentos da lei de Moisés, sim ou não? Não. A lei de Deus está onde mesmo? 10 mandamentos. Isso aí está um pouco para frente. 10 mandamentos. Gente, tem uns falam 613, outros falam 614. Eu não vou entrar nisso. Dos 613, 603 são Moisés controlando aquele povo, que subentenda-se, era pior do que nós. Pensa num povo ruim. Porque se hoje a gente tem dificuldade para se controlar, imagina aquela época. Que a lei não é progressiva, a gente não é cada vez melhor. Há 3.000 anos atrás, você acha que nós éramos gente boa? Quero te desanimar, não, mas se você estiver pensando em fazer regressão de memória, querido, se prepara, que você vai quebrar a cara com força. Porque a lei é progressiva, a gente não é cada vez melhor? Para trás a gente era o quê? Vou dar uma dica. Alguém aqui, além de mim, só essa semana, teve vontade de voar na garganta de alguém? Levanta a mão. Pode levantar, gente, a câmera está aqui na frente, só eu estou aparecendo. Levanta a mão para mim. Admite, vai. Se a gente teve vontade nessa encarnação de voar na garganta de alguém, na encarnação passada, adivinha o que nós fez?
Voou sem asa, Red Bull. Lembra? Red Bull te dá asas, fluídica, mas dá. Você quer fazer regressão de memória? Sugestão de amigo, não faz não. Se ficar nessa encarnação lá até a época intrauterina, aí eu já não sei porque eu não entendo nada. Mas para a encarnação passada você vai arrumar para a cabeça. Porque a tendência é progressiva. Uma notícia boa. Nós nunca fomos tão gente boa igual a gente é hoje. Apesar de tudo. Nós nunca estivemos num momento tão bom, apesar de todas as dificuldades que nós temos. Raiva, ódio, inveja, culpa, as más paixões. A gente está no nosso melhor momento evolutivo. Pode acreditar. Porque a lei é progressiva, não tem como voltar para trás. Tem um texto de Kardec na Revista Espírita que é extraordinário. Ela vale um estudo profundo. Chama Princípio da Não Retrogradação da Alma. A alma não retrograda, ela não volta. Então você nunca foi tão gente boa quanto você é hoje. Apesar de todas as suas dificuldades. Eu não conheço quase ninguém aqui. Mas posso dizer isso tranquilamente. Apesar de tudo, nós estamos no nosso melhor momento. E tudo que nós temos vontade de fazer hoje, graças a Deus, a gente já está controlando, está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. As almas mais imaturas pensam no mal e fazem. Não controlam nada. As almas do nível médio aqui da Terra pensam no mal, sentem vontade, mas já estamos aprendendo a controlar. As almas um pouco mais maduras, que não deve ser o caso de nós, porque se você já está nesse nível, eu não sei nem o que você está fazendo aqui, porque você já sabe tudo que eu estou falando, já pratica, você veio só dar uma moralzinha para o palestrante hoje. Elas nem pensam no mal. Quem está nesse nível, levanta a mão, por favor. Nem um momentinho de raiva a semana inteira, culpa, mágoa, inveja. Se você está nesse nível evolutivo, querido, você perdeu o seu tempo aqui. Se tem alguém que não precisa da minha palestra, é você. Você veio dar moral para mim. E eu te agradeço. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Não sou eu que estou falando. Já são espíritos mais maduros. Então, o Deus que nós aprendemos em Espiritismo não é um Deus que muda de ideia, gente. Nós mudamos de ideia. Ficou claro aqui para nós que há uma diferença crucial entre a lei de Deus e a lei dos homens, inclusive leis religiosas. Porque religião é o quê? É movimento humano, somos nós tentando entender Deus. E esse entendimento, ele está nesse sentido relativo. Eu entendo Deus conforme eu vou evoluindo. Moisés fez o trabalho dele, criou lá 603 leis, ou 604, enfim, não vou entrar nessa polêmica, para controlar aquele povo. Os 10 mandamentos são lei de Deus. Está claro? A diferença entre lei de Deus e lei humana? Não confunda as coisas. Então, esse Deus que não muda de ideia, vou ler de novo. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis porque são imperfeitas. Por que são imperfeitas? Porque criadas por seres imperfeitos. Então a gente vai amadurecendo, as nossas leis vão se adequando à lei de Deus. 617. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais do que a conduta moral? E eles respondem, todas as leis da natureza são divinas. Então, com o Espiritismo, a gente precisaria ter entendido um conceito, gente. A ciência formal, que você conhece como física, química, biologia, e dentro de cada uma delas tem a medicina. A ciência formal estuda as leis da matéria ou as leis da alma? Quem me ajuda? Encarnados. Um de cada vez, gente. A ciência formal estuda as leis da matéria. E o Espiritismo não se mete nisso. A medicina está aí para estudar o corpo, não é a gente que tem que se meter nisso. O Espiritismo estuda as leis da alma. E Kardec deixa claro em mais de um ponto da obra dele. A ciência formal
não tem condições de avaliar o espiritismo. Por quê? Porque espírito não tem como você medir no microscópio, colocar dentro de um aparelho sofisticado da biologia. Não tem. Matéria, toda vez que você faz uma experiência química com matéria, se você tiver exatamente as mesmas condições, o que você vai ter? Exatamente o mesmo resultado. Porque as leis da matéria são diferentes das leis da alma. Se você fizer uma experiência com as mesmas condições, com o espírito, você vai ter o mesmo resultado? Não. Por quê? Quem me ajuda? Porque os espíritos têm livre-arbítrio. Você pode colocar os mesmos médiums no mesmo horário, na mesma sala, mesma temperatura. Você garante que o espírito se manifesta? Não. Se ele falar não vou, raramente tem alguém que o faça vir. Então não ficou claro isso de uma forma geral para o meio espírita. A lei da matéria não pode ser usada para ferir comportamento da alma. Eu tenho medo quando eu escuto alguém falar assim, de acordo com a nossa sintonia. Eu falei, eu não sou rádio? Sintonia é lei física, viu, gente? Não sei se eu expliquei isso aqui quando eu vim aqui em dezembro, mas vamos tocar no assunto. O que é sintonia? Envolve quais conceitos físicos? Frequência, onda eletromagnética, e frequência é quantas vezes esse ciclo acontece num espaço de tempo. É isso? Tá. Lei física não pode explicar o comportamento da alma. Sabe por quê? Porque você tem livre-arbítrio. Esse é um erro muito comum. Nós não temos... Qual o termo que eu usei? Nós não temos sintonia, nós temos estados emocionais. É diferente. Porque emoção é da alma. Sintonia é da matéria. Vou dar um exemplo. Você coloca um ímã aqui e um clipe aqui. Quem atrai quem? Quem me ajuda? Quem vai se deslocar na direção de quem? Quem me ajuda? O ímã, o clipe se desloca na direção do... Por quê? Isso é fácil. Porque o ímã tem mais massa, peso, é isso? Você negocia com eles? Você chama o ímã e fala assim, seu ímã, deixa o clipe quieto lá. Ele está num estado complicado, ele perdeu dinheiro. Você negocia com ele? Sim ou não? Por quê? Por que não? Porque a matéria pensa. Matéria tem vontade própria. Olha só, matéria não pensa, você não negocia com ela. Você consegue negociar com o clipe? Você vai se sentir atraído, mas resiste, hein? Seja bravo. Sim ou não? Encarnados? Não. Por quê? Mesmo motivo. É matéria. Matéria não pensa. Matéria não tem vontade própria. Isso é um erro comum no meio espírita. Tentar atribuir vontade, tentar atribuir pensamento, tentar atribuir inteligência à matéria. Não tem. Se tiver, o livro dos espíritos está errado. E aí nós vamos ter problema. Que a primeira parte do livro dos espíritos fala sobre isso, gente. Espírito, com E minúsculo, ser inteligente, o princípio inteligente do universo, pensa, tem vontade. Matéria não pensa e não tem vontade. É instrumento de ação da alma do espírito. Isso é um erro extremamente comum no nosso movimento, infelizmente. Não confunda o ser pensante com o seu instrumento de ação, que é a matéria. Mas vamos voltar para o assunto aqui, senão a gente sai muito. O que as leis divinas abrangem? Algo mais do que as leis morais? Todas as leis da natureza são divinas. Só que a gente precisa entender isso. Quem estuda a matéria é a ciência formal, a física, a química, a biologia, a medicina para estudar o corpo. Gente, eles estão aí para isso. Não é problema nosso. Mas André, tem algum ponto de convergência? Tem, porque o que a alma pensa afeta a saúde do corpo. Então tem uma área de convergência.
Mas vamos com calma. Então aqui precisa ficar claro. Eu vou ler a resposta para ninguém falar que eu estou manipulando as informações. O sábio estuda as leis da matéria. Sábio é o inteligente. Não que o estudioso das leis da alma não seja, tá? O homem de bem estuda as da alma e as segue. Então aqui precisa ficar claro. A ciência formal estuda a matéria. A ciência espírita estuda a alma. E isso já deveria estar bem estabelecido, gente. Não é correto usar leis da matéria para aferir o nosso comportamento, porque nós temos livre-arbítrio. Leis da matéria não dão livre-arbítrio. Lembra do imã e do clipe? Isso tem que ficar claro para a gente. Mas vamos seguir. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Cada um dos quase 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Isso porque eu estou limitando a Terra. Tem não sei quantos bilhões de planetas e todos eles são habitados, ou física ou espiritualmente. Nós vamos nos limitar à Terra. Todos os quase 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra têm condições de conhecer a lei de Deus, sim ou não? Esse princípio é regido pela lei de igualdade. A oportunidade tem que ser dada para todos. Agora vem um problema. A oportunidade é dada para todos, mas todos aproveitam? Então vamos ver. Para ninguém falar que eu estou manipulando a informação. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. A oportunidade é dada para todos nós. Independente da evolução, da capacidade de entendimento. Porque vocês já ouviram falar daquelas tribos que ficam cultuando as árvores e dizendo que aquilo ali é um Deus? Cultuando pedras e acham que aquilo ali é um Deus? São formas bem rudimentares de entender que existe uma divindade. Tem algum crime nisso? O que o Livro dos Espíritos nos ensina? A gente, em algum outro ponto, me perdoe não lembrar o número agora. Toda crença que faz o homem, espírito encarnado, toda crença que faz o homem melhor é digna de respeito. As crenças que devem ser combatidas são as que levam o homem ao mal. Então, acreditar que Deus está numa árvore, numa pedra, faz algum mal em princípio? Não. Então, não violente consciências. Deixa as pessoas amadurecerem no tempo delas. Que isso advém do quê? Isso advém do materialismo começando a se tornar espiritualismo. Como o nosso comportamento era e ainda tem muitos resquícios de materialismo, depois eu posso falar sobre isso, porque a gente é espiritualista, é espírita, mas ainda tem comportamentos materialistas. Depois eu posso tocar no assunto. Como o nosso comportamento era muito materialista, a gente tinha que materializar Deus. Vamos cultuá-lo através de uma árvore, de uma pedra. De uma maneira mais sofisticada, numa imagem de um santo. André, você está criticando? Não, de forma alguma. Porque até onde eu sei, o que Deus julga é as nossas intenções. Se você está olhando para uma imagem e melhorando o seu estado emocional, não tem problema nenhum. O amadurecimento faz o quê? Espiritual, né? A gente fazer o mesmo movimento de melhora das nossas emoções sem precisar ficar olhando para uma imagem, para uma pedra, para uma árvore. É o que Jesus diz, né? Salvo engano, para a mulher samaritana. Que dia viria em que a gente não precisaria ficar procurando os montes para construir templos. Em qualquer lugar seria um templo. Que a gente pode sentar debaixo de uma árvore e fazer uma prece. Alguém aqui já esteve dentro de uma casa espírita e se sentiu mal? Levanta a mão, por favor. Quero ver quem tem coragem agora. Ó, um lugar abençoado, gente.
Mas se a gente vier aqui e não se desligar dos problemas lá de fora, você passa mal aqui dentro? Encarnado, sim ou não? Ó. E alguém aqui já foi num lugar que você achou que ia ser extremamente complicado, chegou lá, se sentiu bem, se divertiu sem problemas? Eu estou com vontade de falar que é a casa da sogra, mas eu vou segurar. Vou fazer um esforço. E não é o lugar. É a nossa reação às circunstâncias, ao ambiente. A obra de Kardec fala isso, não é o lugar onde nós estamos, é como nós estamos. Terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que Kardec chama o primeiro subtítulo? Diferentes lugares da alma na erraticidade ou diferentes estados da alma na erraticidade? Quem me ajuda? Estados, não é aonde você está, é como você está. Você pode estar bem num lugar que você achou que ia ser complicadíssimo. E pode estar mal aqui dentro. Aliás, se a palestra falar sobre lei de Deus, naturalmente a gente vai dar uma balançada, não vai? A gente vai descobrir pontos da lei de Deus que a gente não está cumprindo. E a gente balança. Pode gerar um desconforto. Alguém aqui durante a minha palestra, além de mim, teve assim aquele embrulho no estômago? Levanta a mão, admite aí. Ele está falando um negócio que eu não pratico. A casa caiu para mim. O meu já embrulhou umas 4, 5 vezes aqui. É natural, gente. Só que nós precisamos entender o que é o Espiritismo verdadeiramente. Nós precisamos voltar a estudar Kardec. Precisamos de profundidade nisso aqui para entender o que significa esse tal de Espiritismo. Porque historicamente, gente, todos os movimentos filosóficos, religiosos, eles surgem, só que em determinado momento, eu não sei se alguém te avisou, o revelador, aqui eu estou usando o termo que Kardec usa lá na Gênesis, caráter da revelação espírito. O revelador é aquele que ensina, sei lá, uma ideia, uma doutrina. Em determinado momento, o que acontece com o revelador? Ele morre. E as doutrinas são invadidas por ideias não muito parecidas. Isso aconteceu com o cristianismo? Depois que Jesus morreu, o Império Romano invadiu? Historicamente, sim ou não? Quem me ajuda? Depois que Lutero morreu, o que aconteceu com o protestantismo? Depois que Kardec morreu, gente, o Espiritismo está indo para o mesmo caminho. Já começou logo depois da morte de Kardec. Dá uma olhada num livro chamado Em Nome de Kardec, do Adriano Calçoni. Kardec morre. Um dos médiuns de Kardec, chamado Pierre Guetin Lemarie, começa a gostar dos textos da teosofia. Alguém já ouviu falar? Madame Blavatsky? Que não tem nada a ver com o espiritismo, só que ela era médium, né? As pessoas acham que tudo que vem através de médium é espiritismo. E ele começou a botar textos da teosofia na revista Espírita. Isso acabou com o movimento espírita da França, pós-morte de Kardec. Isso é história, gente. O revelador morre, a doutrina original vai sendo distorcida. Aconteceu com o cristianismo, vocês sabem disso, não preciso falar. Então nós precisamos voltar para Kardec com urgência, para começar a botar um pouquinho de filtro. Ó, eu respeito a tua opinião, mas isso aí está desmentindo Kardec assim, frontalmente. Mas vamos voltar para cá. Então Deus proporcionou a todos nós o direito de conhecer a lei de Deus e meios para isso? Sim. Mas nem todos compreendem. 620. A alma antes da sua união com o corpo, na erraticidade, o desencarnado, compreende melhor a lei de Deus do que durante a encarnação? Sim ou não? Olha o que eles responderam. Ó. Ele a compreende segundo o grau de perfeição que tenha chegado. A compreensão da lei de Deus na erraticidade está ligado com estar desencarnado ou está ligado com a evolução? Quem me ajuda? Com a evolução. Não tem nada a ver com estar encarnado ou desencarnado. E conserva a sua lembrança intuitiva durante a união com o corpo. Porque a gente pode pensar assim, o desencarnado tem facilidade que nós não temos, concorda? Sim ou não?
Você sabia que para desencarnado não há espaço e nem tempo? Espaço e tempo, gente, são noções do plano físico. Isso é outra ideia que o movimento não entendeu bem. Por quê? Porque para você se deslocar, por exemplo, de Severine aqui, dá 70 quilômetros. Mas eu tenho matéria para carregar, não tem? Para você vir da sua casa aqui, você tem matéria para carregar, não tem? Você tem um corpo, você está encarnado. Desencarnado não tem. Ah, mas e o perispírito? Perispírito é um tipo de matéria que não tem peso, não sofre ação da gravidade. Como é que o espírito se desloca, gente? Com a velocidade do pensamento. Em qualquer grau evolutivo, André? Em qualquer grau evolutivo. Isso não depende de evolução. Porque, de qualquer forma, o perispírito é o quê? Fluido. Fluido é matéria. Intangível. Qual que é o termo que Kardec usa? Eu vou lembrar aqui, pode deixar. Que não pode ser mensurado de forma alguma. Mas eu vou tentar lembrar o termo. Então basta você pensar na sua casa, se estivesse desencarnado. O que acontece? Automaticamente, em menos de milésimo de segundo, você estaria lá. Nós encarnados, como temos matéria para carregar, existe a noção de espaço e tempo. O desencarnado penetra os nossos pensamentos, sim ou não? Sim. Se estudarmos o capítulo 9 da segunda parte, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, Kardec pergunta assim, os Espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Sim, nada pode ser dissimulado aos Espíritos. Então, se alguém falou para você que você engana desencarnado, falou bobagem. Sabe por que a gente não pode enganar espírito, gente? Desencarnado? Encarnado é fácil, né? Sim ou não? Alguém aqui já mentiu? Ninguém. Ô povo evoluído, hein? E você conseguiu enganar a pessoa? Chefe? Empregado? Por quê? Porque a gente dissimula tom de voz, argumento, não é? Ninguém engana um desencarnado. Sabe por quê? Porque ele sabe que você está pensando uma coisa e falando outra. Pelo fluido. Pelo fluido ele sabe que eu estou falando uma coisa e pensando outra, ou sentindo outra. Impossível você enganar um desencarnado. A gente esquece isso. Não, é impossível. Porque ele lê, ele identifica pelo fluido. E sabe que a gente está falando uma... E mais, hein? Olha como que isso dói na consciência. Todos aqueles para quem a gente mentiu, quando a gente desencarnar, o que vai acontecer? Essa pessoa vai saber que a gente mentiu. E aí a gente vai encontrar ela e vai ter que olhar para ela. E aí vai doer. Então é melhor a gente começar a adequar o nosso comportamento desde já para não ter problema. Não se engana espírito. Mas voltando para o raciocínio aqui. E já começando a fechar as ideias. O espírito desencarnado tem facilidades que nós não temos. Ele entra em lugares onde nós não entramos. Quer ver um mito que tem no movimento espírita? Vocês acham que tem espírito imperfeito aqui dentro? Sim ou não? Que dizem pra gente que eles ficam lá fora. E nós entramos por quê então, né? Se eles ficam lá fora, o que eu estou fazendo aqui? Mas vamos pensar só nos desencarnados por enquanto, tá? Tem espírito menos evoluído aqui dentro, sim ou não? São os que mais precisam ouvir o estudo, ouvir a palestra. Não a minha necessariamente, mas... Aí a gente acha que eles ficam lá fora, né? Os que mais precisam, a gente quer que fique lá fora. Esse é outro princípio importante, gente. Qual a chance? O que precisa acontecer para que um espírito desencarnado em perturbação atrapalhe o nosso ambiente? Quem me ajuda? Encontrar um encarnado no mesmo estado emocional para ele poder influenciar e o encarnado fazer a bagunça aqui no plano físico. Porque desencarnado não faz bagunça no plano físico, gente. Sempre que ele vai atuar no plano físico, ele precisa de um... Começa com M e termina com médium. Desencarnado só atua no plano físico através de médium.
Tem espírito em perturbação aqui? Tem. Por que eles não estão atrapalhando o ambiente? Porque os encarnados estão se comportando adequadamente. Você pode até estar discordando do que eu estou falando, mas está se comportando educadamente. Depois da palestra a gente pode conversar um ponto aí discordando, não tem problema nenhum. Que não tem dom da verdade. Desencarnado só perturba o plano físico através de um médium. No caso, alguém também perturbado que deu abertura. Chama simpatia. Questão 301 do Livro dos Espíritos. O que é simpatia? Perfeita concordância de pendores e instintos. O que é simpatia? Você gosta do que eu gosto. Nós somos simpáticos. Você gosta e eu não gosto. Nós somos antipáticos. E não há juízo de valores nisso, tá? Não quer dizer que eu gosto, você gosta, nós estamos certos. Você gosta, eu não gosto. Não quer dizer que um esteja certo, o outro esteja errado. Conceito básico de antipatia, gente. Você torce por um time, eu torço pelo outro. Qual o problema? Se a gente vai virar inimigo, é outra história. Sugestão, vai procurar outro inimigo, porque eu não brigo com ninguém por causa de futebol. Aí é direito seu. Então, com essa facilidade que o desencarnado tem de ler os nossos pensamentos, de entrar em lugar onde nós não entramos, ele entende melhor a lei de Deus? Pelo fato de estar desencarnado, não. Ele entende melhor a lei de Deus conforme a evolução. E quanto mais evoluído, mais a gente entende a lei de Deus, durante a encarnação a gente tem lembrança intuitiva. Porque um pouquinho à frente vai estar escrito o quê? Onde que está escrita a lei de Deus mesmo? 621. Na consciência. Essa pergunta é revolucionária. Porque ao longo de, sei lá, quantos séculos de evolução, a gente achava que a lei de Deus estava em algum lugar. E aí, se você estiver longe desse lugar, você está longe da lei de Deus. Os movimentos religiosos tradicionais, não é crítica, é apenas uma análise de informação, acham que a lei de Deus está na Bíblia. Aí você saiu de casa, esqueceu a Bíblia? Opa! Concordo. Essa é boa. Saiu de casa, esqueceu a Bíblia? Esqueceu a lei de Deus em casa. Olha a nossa crença, gente. A lei de Deus está num pedaço de papel. Se perder o papel... Entenderam como que a evolução vai nos levando a entender um pouco mais? Esqueceu a Bíblia em casa? Esqueceu o Alcorão em casa? Quando os Espíritos nos dizem que a lei de Deus está na nossa consciência, o que eles estão dizendo? A gente leva onde nós estivermos, porque está dentro da gente. Quando você faz uma coisa errada, por exemplo, você toma lá um refrigerante e joga a lata no chão, procurou lata de lixo, não achou, jogou no chão. Você precisa ligar para o presidente da casa consultar o médium, para o médium consultar o guia da casa, Jerônimo Mendonça. Fulano jogou uma latinha no chão, tá certo ou tá errado? Aí o Jerônimo Mendonça responde através do médium, o médium responde para o dirigente liga para você. É assim que funciona? Ou a consciência dá o tranco na hora, você não devia ter feito isso? Costumo brincar. A consciência é o WhatsApp através do qual Deus fala conosco. Mas é na hora. Não tem internet ruim nesse caso. Demorou para chegar. Não demora. Mas e naqueles pontos onde eu tenho dúvida? Será que eu acertei ou será que eu errei? Tem isso ainda? Fala a verdade. Tem ou não? Tem. Vamos ver? O Livro dos Espíritos não deixa faltar, gente. Por isso que eu falo, vamos estudar isso aqui. Como se deve distinguir o bem do mal? Vou chegar onde eu quero. O que é o bem e o que é o mal? Que são os parâmetros, né? O que é certo e o que é errado. E cuidado com mais uma enxertia aí que veio de movimentos paralelos para o movimento espírita, dizendo assim, não tem certo e nem errado. Como assim? A lei de Deus não fala o que é certo e o que é errado? Como que não tem certo nem errado?
Cuidado, hein? Cuidado, que eu já vi isso em palestra espírita. Não quero criticar palestrante, mas não concordo com ideias. Se a lei de Deus está aí, é para a gente saber o que é certo e o que é errado? Sim. O que é certo e o que é errado? O que é o bem e o mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. O mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Fazer o bem é agir de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é agir de forma contrária. Então, pelo amor de Deus, me fala. Existe certo e errado para a doutrina espírita? Sim ou não? Não entra nessas conversas, gente. A pessoa tem o direito de praticar isso na vida dela. Ah, não tem certo nem errado. Ok, para a tua vida está tudo certo. Se você vier aqui em cima e pegar o microfone para falar isso, você está desmentindo a doutrina espírita. Tem certo e errado? Sim. Mas olha a 632 que vai cair aonde eu falei. O homem que é sujeito ao erro não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo mal. Pode acontecer da gente errar? De achar que está certo e não está? Sim ou não? Jesus vos disse, vede o que quererias que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Qual que é o problema disso aqui? Estão com pressa? Já vou fechar o raciocínio. Qual que é o problema disso aqui? Quando eu me coloco no lugar do outro para saber se eu ia gostar ou não do que eu estou fazendo, né? Eu me coloco no lugar do outro, recebendo o que eu estou ofertando, será que eu vou gostar ou não? É um movimento dificílimo para muitos de nós, porque é a desconstrução do egocentrismo, do qual deriva o egoísmo. Colocar-se no lugar do outro, gente, para nós às vezes é dificílimo. Porque a gente vem de milênios, colocando o eu em caixa alta, em letra maiúscula acima de tudo. Você já viu um diálogo entre dois egoístas? Sim ou não? Sim ou não? Não viu porque não existe. Não é diálogo, são dois monólogos. Essa é boa. Eu fiz tal coisa, o que o outro responde? Eu também faço. Eu sei, eu também sei. Dois monólogos, não tem diálogo. Alguém se identificou além de mim? Não tem diálogo, são dois monólogos. O eu está tão aflorado que ninguém presta atenção nos outros. Rubem Alves fala isso num texto que eu gosto muito, chama Escutatório. Alguém já leu esse texto? Levanta a mão, por favor. É maravilhoso. Ele começa assim, é figurado, é divertido, mas é sensacional. Ele fala assim: já vi oferecidos ou ofertados muitos cursos de oratória. Nunca ouvi ofertarem um curso de escutatória. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém se matricularia, porque escutar dá trabalho. E lá na frente ele fala assim: no fundo a gente é tão egoísta, a gente é tão egocêntrico, vê se serve para mais alguém, porque eu levei um tranco quando eu vi isso. Que quando alguém está falando, a gente não está ouvindo, a gente já está formulando a resposta, porque eu sou mais importante que ele, por que eu tenho que ouvir? Eu já estou formulando a minha resposta. Fala a verdade, alguém aqui mais se identificou? Levanta a mão. É cada tranco, né? Mas sem o tranco a gente não identifica a imperfeição. Se não identifica, não corrige. Autoconhecimento. Para isso que o Espiritismo nos foi dado, gente. Para explicar que nós temos virtudes e imperfeições. Que nós precisamos desconstruir as imperfeições. O que é imperfeição? Ações contrárias à lei de Deus. Acabamos de ver. E construir virtudes. Lá no Céu e Inferno, Kardec fala isso. Ele dá uma instrução extraordinária. Toda imperfeição e toda falta que dela é consequente, só aqui já foi uma aula. Ó, a falta é consequência da imperfeição. Então, por que eu cometo faltas, erros, pecados? Porque eu tenho imperfeições. Como é que você evolui? Resgatando a falta ou corrigindo a imperfeição? Quem me ajuda? Se você resgatar a falta sem corrigir a imperfeição, concorda comigo que você pode errar de novo? Então não se preocupa tanto com a falta, não. Começa a identificar imperfeições. Evoluir é encontrar e desconstruir imperfeições para construir
virtudes. E a gente precisa entender isso se quiser acelerar um pouquinho a evolução. Para não ficar no tentativa, erro, uma hora eu acerto. E a gente vai construindo aquilo que Kardec, lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamou... São dois personagens, vamos dizer assim. O homem de bem e o verdadeiro espírita. Diz ele que o homem de bem é aquele que cumpre, não é o que sabe. Saber é fácil, é só decorar texto. Cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E o verdadeiro espírita, a construção dele passa por esse movimento de entender a lei de Deus e desconstruir imperfeições. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega, a desconstrução, para domar as suas más inclinações. Obrigado, gente. Bom dia.